Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sábado, dia 20 de abril, terceira semana do tempo da Páscoa, o último dia dessa terceira semana, também o sábado, dia votivo à Virgem Santíssima, e eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra e a meditá-la comigo. Palavra essa que está no Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, irmãos, nós estamos aqui na conclusão do discurso do Pão da Vida, o final desse capítulo 6 do Evangelho de João. E depois de ter dito tudo o que disse, depois inclusive de ter multiplicado o pão, saciado tanta gente, os discípulos viram com seus próprios olhos, todos eles, não apenas os 12, mas vários discípulos estavam com Jesus. Eles viram e ainda assim entre eles havia alguns que não acreditavam. Eles estavam procurando um Messias militar, poderoso, que expulsasse os romanos, que restaurasse o reino de Israel. Eles não estavam buscando um Messias que os libertasse do pecado. E é por isso que não tinham fé suficiente para compreender a palavra que Jesus lhes estava anunciando. Sabem que nós não estamos muito longe daquele grupo de discípulos, porque entre nós existem muitas pessoas que querem um reino de Deus que aconteça única e exclusivamente aqui, que mude o social, que transforme o mundo ao seu redor, mas não querem primeiramente permitir que esse reino transforme seu coração e sua vida, para depois agirem eles mesmos, enviados pelo próprio Senhor, no mundo que os rodeia. E por que é que isso acontece? Porque falta fé. Diz o Evangelho de João que Jesus sabia os que não acreditavam e também quem o ia entregar, desde o princípio. Por isso, depois dessas palavras, diante da dureza desse discurso de Jesus, tantos vão começar a murmurar. Nossa, mas essa palavra é muito dura, quem a pode seguir? Quem a pode suportar? E foram embora, deixaram de seguir Jesus. Sinceramente, eu não me preocupo quando as pessoas param de buscar o Senhor, param de frequentar a igreja, param de estar ali no meio de nós. Sinceramente, eu não me preocupo. Porque cada um precisa do dom da fé para poder permanecer na comunidade. E é tão difícil quando alguém que não tem fé está na comunidade porque ele não caminha e não deixa os outros caminhar. Ele não crê e não deixa que os outros acreditem. Ele não se dobra à vontade de Deus e ainda fica murmurando nos ouvidos dos outros, fazendo com que outros também desacreditem da palavra e da força que o Senhor tem. Ora, quantas são as comunidades que são verdadeiramente destruídas por homens e mulheres que lá estão, mas que não acreditam? Então não é melhor que deixem o Senhor? Porque, irmãos caríssimos, Bento XVI, quando ainda era apenas um sacerdote, o padre Joseph Ratzinger, no ano de 53,
escreveu um livro chamado Introdução ao Cristianismo. E nesse livro que eu li, o cardeal Ratzinger, ou melhor, o sacerdote Joseph Ratzinger, dizia: nós seremos uma igreja pequena. Muitos vão deixar a igreja. Nós seremos reduzidos a um pequeno rebanho, mas um pequeno rebanho que crê. Quando Jesus percebe no Evangelho que estão discutindo e murmurando, Jesus diz: a palavra vos é pesada? Bem, as portas estão abertas, como se assim ele quisesse dizer. E muitos, como nós sabemos, foram embora. Jesus olha para os 12 e diz: e vós? Quereis ficar? Ou também vão partir? E Pedro diz: Senhor, a quem nós iremos? Quem nós vamos buscar? Nós vamos ouvir quem? Ninguém até agora havia nos falado do modo como falas. Ninguém até agora havia feito o que o Senhor faz. Só tu tens palavras de vida eterna. Então a quem iremos? Permaneceremos aqui contigo. Que bela essa profissão de fé de Pedro. Pedro realmente acreditava, apesar dos seus erros, apesar da sua impulsividade, Pedro acreditava. Pedro sabia que Jesus era o Filho de Deus. Nós cremos, diz Pedro, que tu és o Filho de Deus. Cremos que tu és o Messias, o escolhido do Senhor. Eu e você que estamos aqui, eu como sacerdote, você como leigo, não sei se aí do outro lado há algum religioso ou sacerdote, religiosa que me escuta, mas nós cremos que Jesus é o Senhor. Nós cremos que Jesus é o único e verdadeiro Deus a quem nós devemos servir e amar. Nós cremos que pela palavra e pela Eucaristia nós somos fortalecidos e capacitados a levarmos adiante a mensagem cristã? Ou nós somos do grupo dos que estão o tempo todo duvidando de tudo aquilo que Deus faz, que a igreja pede, e estamos dentro da comunidade apenas para tumultuar? Por isso, depois de ter dado todas essas razões, eu volto a te dizer: eu não me importo verdadeiramente quando as pessoas deixam de vir à casa de Deus. Se deixaram de vir, porque não têm fé madura e verdadeiramente convicta em Deus, na sua igreja, na comunidade. Ora, se eu tenho fé verdadeira, se me alimento da palavra da Eucaristia, eu sei driblar as decepções vividas na comunidade, eu sei passar por cima e aparar as arestas que surgem no convívio comunitário. Eu entendo que para além dos homens que estão à frente da igreja, há o Senhor que está por trás deles a enviá-los. Somente pela fé eu sou capaz de enxergar isso. É pela fé que eu sou capaz de olhar para a hóstia consagrada, para o cálice consagrado com vinho e dizer: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Se eu não tenho fé, qualquer realidade comunitária ela é impossível de ser vivida. E a pergunta que eu te faço: você é dos que querem ir embora ou você é dos que deseja ficar? Você tem fé ou você aparenta ter fé? Que Deus te abençoe e até amanhã.